Salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. Esse vídeo é para tratar sobre um problema que caiu aqui no colo da nossa equipe essa semana, agora recentemente. E ele é emblemático com relação a duas coisas que eu sempre falo. Uma, não pode dar chance para o azar, não pode deixar para lá nada que envolva problemas com a Receita Federal com relação ao imposto de renda pessoa física. E dois, sempre que você receber algum valor de ação judicial, trabalhista, civil, federal, qualquer coisa, procure um especialista, ou o Eduardo aqui, ou qualquer outro da sua região, porque o assunto é conflituoso. O caso que eu vou contar agora demonstra muito bem o problema que pode acontecer nesse caso. O bom contribuinte do Rio de Janeiro 2016 recebeu ação judicial trabalhista, que é RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Fez o imposto de renda bonitinho, com os valores tributáveis, fez a diminuição dos honorários advocatícios de forma proporcional, o que é legalmente permitido, colocou o número de meses, ok, tudo certinho. Ficou em malha fiscal em 2017. Por algum problema dele de não ter recebido, não ter visualizado no ECAC a malha fiscal, ele deixou para lá o caso, diz que não recebeu a notificação de infração fiscal, que é a cartinha que chega em casa, né? Dizendo a malha fina da Receita, deixou para lá mais uma vez. Veio a pandemia de Covid, ele descobriu o caso, não conseguia atendimento nos postos por causa da restrição de atendimento da Receita Federal. Acabou que agora, recentemente, recebeu em casa uma carta de cobrança da Receita, cobrando R$80 mil de imposto suplementar. Veja bem, ele tinha que restituir mais de R$5 mil, ou seja, ele não é devedor da Receita, ele é credor da Receita. Então veio para mim a notificação de infração fiscal, o auto de infração da Receita. E qual foi o problema do caso dele? O auditor da Receita interpretou que ele deveria comprovar documentalmente, e isso é RIT de malha fiscal, comprovar documentalmente o número de meses do processo. Aqui vai um parênteses, tá? O NM, número de meses, é um campo fundamental na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, porque é esse campo que faz que o contribuinte exerça, goze do benefício fiscal que é o RRA. Ele pega o valor tributável total que foi recebido e divide pelo tal do NM, número de meses, para aplicação na tabela progressiva. Então volta aqui e fecha o parênteses. Então o auditor fiscal deixou esse contribuinte em malha para comprovação documental. Mas como esse contribuinte, como eu disse no início do vídeo, ele não soube da malha, não recebeu a carta, enfim, o auditor atribuiu o NM 1 ao caso dele, quando na verdade o NM correto, o número de meses correto era 6363. Então veja, ele tinha 170 mil de valor tributável total, em vez de dividir por 63, dividiu por 1. Óbvio que o imposto foi lá para o teto de 5. E aí com juros, com multa, bateu os R$80 mil. Mas aqui a gente também tem que fazer, o contribuinte está certo, não totalmente, esqueceu, não monitorou no ECAC e não diz que não recebeu a infração fiscal, etc. Mas a Receita Federal também, ela de certa forma, ela é um tanto quanto injusta com o contribuinte, porque o processo trabalhista é um processo público. Se existe algum advogado com OAB na Receita Federal, ele poderia ter acessado o PJEJT e visto na planilha homologada no processo o número do NM correto. Não fez. 2. O NM é um dos campos da DIRF, da Declaração de Imposto Retido na Fonte. Essa declaração ela tem que ser enviada pela fonte pagadora. E a fonte pagadora não preencheu o INM. E até hoje a DIRF não grosa quando a fonte pagadora não preenche o INM. Tá? Então isso aí é um outro problema. E 3. A Receita Federal poderia fazer um método de oficiar a Justiça do Trabalho, a contadoria da Justiça do Trabalho, da vara do processo do contribuinte, pedindo o número de meses, não atribuindo o NM1 e passando o sujeito de credor para devedor, de 5 mil para receber, para 80 mil a pagar. Em suma, agora estamos entrando com um processo na Justiça contra a Receita Federal, com o nosso corpo jurídico aqui, para tentar trazer o caso para a realidade. E se você quer saber a realidade desses documentos que eu estou dizendo aqui, entra no meu site edulemos.com.br/imposto em processos. Clica lá no link casos reais que você vai ter os prints desses documentos
claro, né, respeitando o sigilo do contribuinte. É isso, mande aí sugestões para o nosso canal para poder abordar mais assuntos de ação judicial, imposto de renda e imposto de renda no total. Um beijo, saúde, paz, até a próxima. Tchau, tchau.